Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse texto tem duas palavras interessantes, que é trono da graça, eu quero destacar graça, e também para que possamos alcançar misericórdia, eu quero destacar misericórdia. Graça e misericórdia. Conta-se que uma criança, ela perguntou ao seu pai o que era graça e o que era misericórdia. E o pai sentiu a dificuldade de explicar, porque são conceitos difíceis de uma criança assimilar. Então o pai esperou o tempo oportuno e conta-se que um determinado dia aquela criança aprontou lá uma peraltice, fez uma bagunça, e ele sabia que o pai ia castigá-lo por aquilo. Era comum o pai castigá-lo quando ele transgredia. E o pai, quando chegou do trabalho, viu lá a transgressão do garoto, a peraltice, e o pai não fez nada. Aquele garoto ficou assim um pouco desconfiado, e quando foi num domingo à tarde, no outro dia, o pai chamou o garoto e o levou a uma sorveteria. Chegando na sorveteria, o garoto ficou assim desconfiado. O pai disse: olha, meu filho, se sirva aí, qualquer sorvete, papai. Qualquer sorvete que você quiser, a quantidade que você quiser. O garoto, mesmo desconfiado, ele foi, preparou o seu sorvete, colocou os granulados, colocou as caldas, aquele negócio todo. Sentou, o pai preparou um para ele também, tomou. E quando terminaram de tomar aquele sorvete, o pai disse: meu filho, você se lembra que um dia me perguntou o que era graça e o que era misericórdia? E eu não lhe expliquei porque as coisas têm um tempo para serem explicadas. Então, meu filho, vou explicar para você. Graça é esse sorvete que eu estou lhe dando quando você não merecia o sorvete. Mas você, sem merecer o sorvete, porque você me desobedeceu, eu estou lhe dando um sorvete. O nome disso, meu filho, é graça, que é um favor imerecido. E misericórdia foi você ter transgredido, ter desobedecido ao papai, e o papai não ter lhe castigado por isso. Então, graça é quando nós recebemos o que não merecemos, e misericórdia é quando Deus deixa de nos dar aquilo que realmente nós merecemos. Uma ilustração muito interessante. E nessa pequena ilustração eu destaquei 5 flechas de sabedoria, como de costume, e anotei para nós não perdermos aqui o raciocínio. A primeira flecha diz: uma aplicação prática inesquecível. O pai nunca mais iria esquecer daquele momento. O filho também nunca mais iria esquecer daquele momento. Eu que escutei essa ilustração não vou nunca mais esquecer daquele momento. E você que está me ouvindo, creio que nunca mais vai ter dificuldade de entender o que é graça e o que é misericórdia. Lições práticas quase sempre são doloridas, mas elas são inesquecíveis. Deus tem muitas formas de nos ensinar. Algumas são doces, outras são amargas, algumas são suaves, outras são doloridas e são cicatrizantes. Mas o importante é que nós guardemos a lição. Segunda flecha de sabedoria: graça e misericórdia são 2 ferramentas que trabalham o meu ego, o meu eu e o meu conceito de merecimento. Nós temos muita dificuldade com essa questão do conceito de merecimento. Nós muitas vezes nos pegamos achando que recebemos de Deus porque fizemos alguma coisa boa, que Deus nos salvou porque, afinal de contas, a minha ficha não era tão ruim, o meu conceito não era tão mau, o meu currículo não era tão desagradável. E a gente carrega aquele velho conceito
de que eu recebi porque merecia. Mas a graça, ela vai nos mostrar ou vai trabalhar o meu eu e o meu conceito de merecimento. Terceira flecha de sabedoria. Lições eficazes têm tempo, modo e propósito definidos. Lições são lições, mas só serão aplicáveis e assimiláveis nestes termos. Ou seja, aquele pai, ele deixou chegar o momento certo, ele construiu as circunstâncias certas, o modo, e ele foi para aquele ambiente com um propósito. E fazendo isso, a sua lição foi eficaz e foi assimilável pelo seu filho. Quarta flecha de sabedoria. Graça e misericórdia como dons de Deus, vitais à vida cristã. São presentes que não posso me dar ao luxo e ao orgulho de recusá-las. Eu não mereço, mas eu preciso. Então esses dons, tanto a graça como a misericórdia de Deus, são vitais, ou seja, sem eles eu não posso viver. O profeta Jeremias escreveu e disse que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Paulo escreve e diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quinta e última flecha de sabedoria. Quando Deus quer nos ensinar e nos abençoar, Ele promove as situações e ou as circunstâncias. Antes da bênção vem a montagem do cenário. Antes daquele garoto aprender a grande lição, o pai preparou lá o cenário. Antes da bênção vem o preparo dos atores do teatro da vida. Ali estava o pai e ali estava o filho. E antes da bênção vem a construção do enredo, que é toda história. Na verdade, a nossa vida passa como um filme, e neste filme existe um cenário, existem os autores e existe um enredo dessa história. E assim, aquele jovem ou aquela pequena criança aprendeu a diferença entre graça e misericórdia. Que Deus nos abençoe e que estes conceitos fiquem bem firmados em nossa vida, em nome de Jesus.